Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovens Empreendedores. E aqui comigo está Belíssimo, Olá, que pessoal. é designer, empresário, fundador da BLSM Work, empresa focada no mercado de marketing de luxo e sinônimo de gestão de marca para mulheres de alto padrão. Nome chique esse, né, gente? Pelo amor de Deus. É tudo branding. Maravilhoso. Nascido na capital gaúcha, pós-graduado em marketing na USP e inteligência de negócios na FIAP. Isso, FIAP. Tendo produzido mais de 300 eventos na sua carreira, criando projetos publicados pela Vogue, Farfetch, olha, nem sei falar isso, é isso? Farfetch, eu já vi, mas eu não sei falar. Revista Dona, Coletiva e Globo. Por favor, presente-se. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. O Dabá é uma instituição que eu admiro muito, então muito obrigado pelo convite. Acredito que eu possa contribuir com algumas coisas. Eu sou belíssimo. Para me contar um pouco desse nome, assim, o meu nome na verdade é Paulo Roberto, né? Mas no ensino médio, Paulo é um nome comum, todo mundo. Todo mundo conhece o Paulo, né? E Paulo é um nome bastante comum. E todo mundo se referia a mim como Paulo Bonitinho. Pra facilitar ali na comunicação da turma. Daí teve um dia que uma professora minha disse assim: o Paulo não é bonitinho, ele é belíssimo. E todo mundo começou a afogar, virou piada isso. Olha. Daí eu disse: não, mas isso não é ruim, né? Pelo amor de Deus. Tá dizendo que eu sou belíssimo, vou pegar isso pra mim. Daí eu peguei e me apossei disso. E quando eu começo a trabalhar ali no mercado de trabalho, eu entendo que o meu nome, Paulo Roberto Rosa, não tem tanto impacto quanto utilizar belíssimo. Né? Belíssimo é muito mais memorável. Daí eu comecei a trazer isso aos poucos, assim, pra dentro da minha carreira. Mas óbvio que foi um caminho porque eu sempre achava meio, parece que eu tô brincando, parece que não tô trabalhando. Mas quando eu começo a empreender, eu vejo que o belíssimo faz bastante sentido, assim. Ai, que ótimo. E me diz um pouco, me fala pra gente a tua trajetória, como é que foi? Começando esse mundo do empreendimento. Então, vamos lá, eu vou começar bem desde o início. Eu sou um grande fã de Beyoncé, né? Sim, então, assim, basicamente eu escolhi fazer design por causa da Beyoncé. Porque eu vi um documentário dela de 2011 que ela mostrava as capas do CD dela e tinha o designer lá. E eu sempre pensava assim, nossa, meu sonho é trabalhar com a Beyoncé. O que eu vou fazer? Alguma coisa tem que dar jeito, sonho né? simples, né? Um sonho simples. Simples. Exato. Daí eu olhei ali o designer e disse, olha, tá aí. Vou ser designer e vou fazer capa de CD da Beyoncé. Ainda não fiz, né, gente? Ainda não fez? Ainda Poxa, não. gente, a gente tá Mas, esperando. Vem aí, um dia Tá vem. chegando. E daí eu pensei, vou fazer design porque eu quero trabalhar com a Beyoncé, né? Daí fui fazer design. Quando eu começo a faculdade de design, eu vejo que não é nada daquilo. Nossa, totalmente assim, ó. O que acontece com a faculdade, né? Exato, eu pensei que era um glamour, ia fazer várias peças, vários visuais. Chegou lá, não tinha nada a ver com aquilo que eu imaginei. E fazendo a faculdade, teve uma vez que um professor meu, que é o Luiz Carlos Fetter, ele olhou pra mim e disse assim, Paulo, tu não é designer. Isso, eu tava no meio da faculdade, acho que no 6º semestre. Tava 2 pra me formar. Eu fiquei Agora? Agora que me Pelo falam amor de isso. Deus. Daí eu fiquei assim, sem chão, né? E fiquei assim, daí ele disse assim, não, mas olha quem tu é dentro dos projetos, tu é a pessoa que apresenta, tu é a pessoa que vende, e isso faz também parte do design, mas tu não é um designer, né? Tu não é a pessoa que executa as coisas. E eu fiquei com isso na minha cabeça, e nessa época eu trabalhava numa produtora de eventos, que foi onde eu fiz bastante desses 300 eventos em que eu realizei, e me desliguei dali e fui trabalhar numa agência de publicidade. Dentro da agência, eu também não me via como designer, porque vinha as pautas e eu queria mudar. Eu queria mexer no planejamento, eu queria me envolver com as coisas, né? Sim. Só que o designer, assim, pelo menos aqui dentro do Brasil, ele é uma pessoa com um cargo muito de execução. A pauta vem, tu executa, entrega e próximo, sabe? E eu não me identificava com isso. E daí, unindo ao pensamento ali que o meu professor tinha falado, eu peguei e disse assim, o que eu vou fazer? Tô trabalhando, tô de carteira assinada, já tô ganhando meu dinheirinho, né? Mas e agora, o que eu faço? Não tô contente. Peguei, pedi meu desligamento e fui ser estagiário de novo. Olha. Nossa, esse aí eu digo que foi o passo para trás mais bem dado que eu dei na minha carreira, assim. Porque foi um regresso, principalmente financeiro, né? Sim. Que eu tava com um salário, passei a ganhar bem menos que isso, e fora que também não tinha aquela parte toda de benefícios, né? Mas que fez muito bem. Daí eu fui ser estagiário em comunicação, né? E foi onde eu comecei a me encontrar como profissional, porque daí ali eu tinha liberdade de cuidar das pautas e participar do planejamento, né? Nisso, concluo a faculdade e continuo com aquela sensação de inquietude, né? Sim. Porque nesse período eu passei de estagiário, daí depois eu fui para um cargo de assistente, analista e um último cargo como gerente de marketing, né? Dentro da empresa que eu estava, fui trilhando esse caminho. Mas a gente trabalhando dentro de uma empresa,
a gente não tem a liberdade e principalmente eu não tinha as oportunidades, né? E o grande estopim, assim, para que eu começasse a empreender foi uma vez que vazou uma lista com todos os salários da empresa. E daí, eu olhei todos os colegas meus gerentes, ganhavam bem mais que eu, sabe? E daí eu fui questionar meu diretor, conversar com ele, e daí ele disse que não poderia dar um aumento naquele momento para mim, né? E nisso, a gente, obviamente, aqui estando na Udabound, onde a gente fala de afroempreendedorismo, a gente não pode deixar de racializar essa Sim. situação, né? Eu era o único gerente preto e eu era o que eu menos ganhava também. E o único salário que não poderia ser aumentado era o meu. E isso começou a pesar pra mim durante algum tempo. Eu ficava pensando nisso. E eu dizia, gente, mas não pode ser, Não sabe? tem como, né? Não Seria tem justo, não cabimento, tem não é sentido. justo, sabe? E nessa inquietude eu decido que eu vou começar a empreender na internet, começar a produzir conteúdo pra mim, né? Começo a falar sobre marketing ali no meu Instagram, isso ainda trabalhando, né? E aí volta a Beyoncé pra história. A Beyoncé voltou, Entendeu? gente. A minha mãe, ela sempre disse que esse conhecimento que eu tinha de cultura pop era algo inútil, que eu não ia utilizar pra nada. Mas, depois de um tempo, eu entendi que existia marketing em todas as coisas. Né? A Beyoncé faz marketing, todas as artistas fazem, e eu comecei a incorporar isso pra dentro do meu conteúdo. Que daí foi quando meu perfil começou a crescer, né? As coisas começaram a acontecer. E nesse caminho, fui lá de novo na empresa e disse, e o meu aumento? E pedi de novo, né? Daí nisso, eles disseram que não tinham como me dar, porque senão a empresa iria quebrar. Né? Como se fosse fazer realmente a diferença, né? Daí eu peguei isso pra mim e disse, bom, vocês não podem me dar um aumento? Eu vou embora. E eu não tinha nada pra fazer, assim, tinha só minha produção de conteúdo que ainda não me rendia nada. Era só a vontade. Era só a vontade de fazer acontecer. Nisso, comecei a cumprir meu aviso prévio e apareceu minha primeira cliente, né? Que era uma executiva, assim, pra gente trabalhar a marca dela ali nessa parte de posicionamento digital dentro do Instagram, porque ela gostava do que eu tava fazendo. Ali, eu ainda não tinha um produto formatado. Sim. Tá? Eu só tava seguindo Tava um fluxo, indo. seguindo um tal do instinto, alguma coisa estava acontecendo. Feeling, E comecei a fazer, apareceu a primeira cliente. E eu fiz um post sobre a Gretchen no meu perfil. E a Gretchen compartilhou. Não acredito. Exato. E ela publicou, tá lá até hoje no perfil dela. Que ela pediu pra publicar. E daí foi quando as coisas começaram a acontecer assim. Começaram a vir alguns clientes e as coisas começaram a andar nessa parte do empreendedorismo. Mas eu digo que a Beyoncé foi uma opção muito importante, assim, para que as coisas começassem a acontecer e eu encontrasse um diferencial na forma como eu me comunico, assim, né? Que o objetivo é sempre ser o mais acessível possível, por mais que hoje eu trabalhe com marcas e pessoas mais selecionadas, assim, que eu digo, que são médicos e alguns socialites, assim, eu ainda assim prefiro ter uma comunicação mais acessível, onde todas as pessoas podem aprender e todas as pessoas podem contribuir. Olha, mas que história de vida, hein? Maravilhosa. E nesses eventos que tu fez para as marcas, que tem essa empresa que eu não sei falar, Farfetch, Vogue, quais eram esses projetos, né? O que tu fez neles? Então, quando a coisa do empreendedorismo começa a acontecer na minha vida, eu começo a entender que só o posicionamento digital e só produzir conteúdo para a internet não é o que vai te fazer tu te tornar uma autoridade. Tu precisa te relacionar com as mídias e com as marcas, né? E entendendo isso, a gente tem uma primeira cliente minha que eu decido, vou colocá-la na Vogue. Oh, meu Agora, Deus. como que faz isso, né? Pois é. Me diz, como é que eu sabia? Exato. E isso tudo, na minha cabeça, funcionava muito, né? Daí eu peguei, abri o LinkedIn e fui olhando todo mundo que trabalhava na Vogue. E comecei a adicionar todo mundo. Adicionei todo mundo. E daí eu comecei a criar um relacionamento com essas pessoas. Escrevi um release sobre a história dessa minha cliente. E eles se interessaram. Tu mandou pra eles? Isso. Daí mandei pra eles, se interessaram. Daí nesse primeiro momento, assim, não rolou. Mas eu continuei ali apurrinhando. Brasileiro. Exato, não vou desistir, né? E no fim a gente conseguiu abrir uma janela de publicidade dentro da Vogue ali pra ela, com um valor bem em conta, assim, e a gente conseguiu fazer a primeira grande divulgação de um projeto meu na Vogue, assim, né? Que foi uma coisa que até hoje, ela tá lá em cima da minha mesa da cozinha. Assim, Não, você tem que moldurar aquilo ali. Porque é algo que eu tenho muito orgulho, assim. Mas aconteceu muito de uma janela de oportunidade que eu comecei a buscar. E todos os meus grandes projetos hoje, eu tenho o lançamento de marca de beauty também, a gente trabalha sempre com essa busca de oportunidades para que a gente também tente gastar o menos possível, né? Porque como são coisas que ainda estão no início,
Eu sempre digo quando chega um empreendedor para mim, chega alguma pessoa que quer lançar alguma ideia, ou até mesmo meus amigos. Eu tinha um amigo que ele queria fazer live de videogame, essas coisas assim. Sim. Daí ele disse para mim, mas eu tenho que comprar isso, comprar aquilo. Daí eu disse, não, faz com o que tu tem e vê se vai funcionar. Se funcionar, se tu fizer por 21 dias, que é aquela coisa que diz, só se cria-se um hábito, depois de 21 dias, daí a gente vai lá e compra as coisas, né? E eu trago isso para dentro dos meus negócios. Então, sempre quando chega um cliente com alguma ideia, assim, que nem agora, sábado, teve uma cliente que lançou uma linha de gloss, né? Lá de Uruguaiana, e daí eu disse, não, vamos trabalhar com uma tiragem pequena, vamos entender como que as pessoas vão reagir aí dentro do teu mercado, e daí depois a gente começa a fazer investimentos maiores em marketing, assim. Mas eu sempre gosto de testar, entender, e daí depois a gente vai escalando, assim. E para uma pessoa que está começando agora, no caso, um podcast para jovens empreendedores, assim, mas querem começar nesse mercado, qual é a tua dica, tipo, como tu começa com mais segurança possível? Que empreender não é tão seguro, né? Mas com mais segurança possível. Sim. Independente do nicho. Independente do nicho, assim, eu acredito que tenha que ter uma pesquisa de mercado, dar uma olhada no que está acontecendo naquele momento, porque o que acontece com muitos empreendedores de primeira viagem que eu vejo, eles são apaixonados pelo produto. E tu ser apaixonado pelo produto tem um grande problema, porque tu acha que teu produto é incrível, e daí tu olha pro lado e tem um produto que faz muito mais que o teu, sabe? Então é necessário tu fazer uma pesquisa de mercado para entender onde tu tá querendo te inserir e ver se tem uma janela de oportunidade, né? Que nem assim no caso das minhas clientes, eles lançando um gloss. Tem trocentos gloss no mercado, né? Qual que é a abordagem que vai fazer elas venderem? Bom, elas já são odontologistas, elas já têm uma clínica, então elas já têm uma janela de oportunidade para realizar a venda. Então, a gente tentar entender onde que a gente está, o nosso mercado, e como que a gente pode usar os fatores que a gente tem à nossa volta para que a gente comece a vender, né? Por mais que a gente tenha na cabeça assim, que sempre se fala, uma empresa não dá lucro no primeiro ano, mas é interessante que ela pague as contas pelo menos, né? E não seja só investimento. E nas redes, como tipo, já tenho um negócio estruturado e quero começar a ampliar esse meu mercado assim nas redes sociais, né? Como tu acha que deveria ser uma estratégia para isso? Hoje a gente está vivendo a era das colaborações, né? A gente está vendo os grandes influenciadores fazendo colaborações entre si. Agora o Instagram e o TikTok também já liberaram essa ferramenta que dá para fazer publicações entre os dois perfis. Eu acredito que a grande oportunidade é as colaborações, porque diferente de tu fazer um investimento em anúncio, colaboração, tu tá tendo realmente um engajamento e um público orgânico chegando na tua marca, assim, para receber o teu produto, o teu serviço, né? Então é importante que a gente faça aquela mesma coisa que eu comentei, assim, de adicionar as pessoas e conversar, criar essa rede de relacionamento, assim. Então, se eu tô lançando um produto, um serviço, quem que eu posso chamar, talvez, a minha rede de amigos, assim, para me ajudar a divulgar esse negócio, assim, sabe? Então, eu tenho alguns amigos agora. Sábado eu também experimentei um sérum vegano, que é de uma marca, que eles fazem tudo à mão, assim, é super legal, de uma empreendedora preta também. Depois eu vou passar, acho que dá pra trazer ela aqui. Hein? Acho que ela faz bastante coisa legal, assim. E a gente tava conversando enquanto ela vendia ali, eu disse, vamos fazer uma colaboração, sabe? Não estou cobrando nada dela, também não estava cobrando nada de mim, é só porque eu achei o propósito da marca legal e acho que a gente consegue fazer uma colaboração, sabe? Então eu acho que estou começando agora, quero lançar alguma coisa, vamos mapear quem pode me ajudar a divulgar esse negócio, sabe? Aqui em Porto Alegre a gente teve também, há mais ou menos umas 3 semanas, não sei se tu viu, o lançamento daquela... é o Alfaria? O Alfaria? Aquela baixaria. Eu acho que eu vi alguma coisa. Um dos donos é meu amigo, e ele lançou, assim, basicamente com uma estratégia de colaboração de muitos influenciadores. Então eles chamaram todo mundo no Instagram, tá? E convidaram as pessoas para ir ali, daí eles davam um mimo para a pessoa, e em troca a pessoa fazia alguns stories e fazia um conteúdo. E se vocês verem, já estourou, né? Tá todo mundo indo ali agora. Realmente, aquilo ali eu vi que tá sendo o auge, eu vi no TikTok até vários vídeos. Sim, e tu pensa assim, não é um marketing que foi gasto muito, até porque já tem um investimento todo em botar um espaço, né? Então a gente tentar pensar em quem que a gente pode chamar para colaborar com a gente é interessante, assim. E tu acha que a gente consegue, assim, as pessoas que estão começando, tem pouco dinheiro para investir, consegue fazer isso de forma de graça, no caso? Sim, o que acontece? A gente tem muita aquela famosa permuta, né?
Então, eu vou te dar um produto meu e em troca eu quero que tu faça 3 stories pra mim, talvez um post no feed. E a gente também tá tendo esse momento dos micro e nano influenciadores, micro e nano influenciadores, né? Que são as pessoas que têm menos de 50 mil seguidores, mas têm um engajamento muito bom. Essas pessoas, elas não têm tanta facilidade de monetizar e fazer dinheiro. Mas nesse primeiro momento, quando a pessoa é pequena, assim, é importante que a pessoa faça bastante publicidade para que a pessoa vá pegando jeito e para que quando vem uma marca grande, ela já tenha um portfólio e consiga mostrar, ó, já fiz isso aqui, e daí ela consiga cobrar, né? Então, talvez, não vou chamar uma influenciadora gigante, assim, uma Thaís Araújo, para Thaís Araújo pra fazer a publicidade do meu minha publi. negócio, mas eu posso chamar, talvez, Belíssimo, para fazer alguma coisa, entendeu? Sim, e tu acha que o Instagram ainda é o point pra te crescer? Porque eu vejo que ultimamente tô usando bastante o LinkedIn. O LinkedIn é bom pra quem quer estar no mercado, né? Qual que tu acha que seria o ideal pra começar? Sim, eu vejo as redes sociais, assim, elas têm o propósito de comunicar, mas elas têm propósitos diferentes, assim. Então, se a pessoa quer crescer em volume, o TikTok é a melhor alternativa. Obviamente, ele demanda um tempo muito maior. Publicar sempre, todos os dias, entender a música que é viral e tá ali, tá fazendo coisa. Mas, para números, ele é muito legal. Mas o TikTok, ele não vende, né? Isso já vem de pesquisas, assim, que as pessoas não vendem Não no consegue TikTok. converter O ali, que né? acontece? Elas põem o link pro Instagram, daí a pessoa vai lá no Instagram, e lá no Instagram ela vai realizar algum tipo de compra, assim, do teu produto ou serviço, né? Mas eu acredito que todas as redes sociais cada um tem um objetivo, assim. Que nem eu tracei que para 2023 eu quero no meu portfólio de clientes mais empresários. Daí o LinkedIn é o lugar onde eu vou encontrar mais essas pessoas. Sim, claro. Então eu começo a produzir um conteúdo lá e hoje eu tenho uma fórmula do LinkedIn para que as coisas funcionem, né? Eu brinco que eu faço 3 posts por semana, mas eu tenho a obrigação de entrar no LinkedIn todos os dias e comentar 10 publicações. Porque assim, ninguém engaja na gente se a gente não engajar nas pessoas, né? Exato, claro. A gente comenta as publicações dos nossos amigos porque eles comentam as nossas de volta, Sim. né? Então a gente tem que fazer esse serviço que é aquela parte de relacionamento, né? Eu tô apoiando o teu trabalho para que tu apoie o meu também quando eu estiver fazendo algum lançamento, alguma coisa. Então todos os dias ali eu tenho 30 minutinhos que eu separei pro meu LinkedIn e 30 minutinhos que eu separei pro meu Instagram. Eu entro com o intuito de engajar com algumas pessoas. E estratégias pra, tipo, pro Instagram. A pessoa tem um negócio dela. Qual estratégia pra ela começar, tipo, fazer um cronogramazinho padrão pra te talvez ter um retorno, já começar a ter. Sim. Agradar o algoritmo, agradar ele. Hoje a gente tá nesse momento dos Reels, né? Mas nem todo mundo tem a familiaridade com o vídeo, né? Sim. Mas, assim, eu recomendo que todo mundo faça pelo menos 3 publicações por semana. Eu acho que, assim, que nem algumas pessoas falam, fazer post todos os dias. Sim. Hoje, eu acho muito exaustivo fazer isso, fora que o conteúdo, ele não dura muito tempo. Então, tu fez um post, dá 2 dias ele já não existe mais, né? Porque ele para de ser entregue, né? Então, eu recomendo sempre 3 publicações por semana, daí pelo menos um Reels. Daí o Reels, o ideal seria que utilizasse uma música viral, sabe? E daí para isso o Spotify já tem uma playlist com os virais do TikTok e o TikTok também já libera isso também, para que a gente consiga acompanhar e entender o que está sendo viral de música, para que a gente tente traduzir assim para o nosso negócio, né? Parte de relacionamento. Então, se eu sou um empreendedor, não importa o nicho que eu seja, no meu caso eu falo sobre marketing, eu preciso me relacionar com pessoas que falam sobre marketing e assuntos parecidos com o meu. E daí a gente pode fazer algumas trocas, colaborações de conteúdo, a gente pode fazer algumas lives juntos, antes eu fazia bastante live, hoje em dia eu já tô mais preguiçosa. Então, acho que nesse primeiro momento, assim, enquanto começa a vir pro digital, o mais importante é a parte do relacionamento. Porque tem aquela frase que diz, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? E quando a gente se nutre de pessoas incríveis na nossa volta, a gente automaticamente se torna incrível, né? A estratégia pro LinkedIn é a estratégia que tu deu. Isso, LinkedIn, fazer pelo menos 2 ou 3 posts por semana e engajar bastante nas pessoas, criar relacionamento. Na verdade, Instagram e LinkedIn, eles são redes sociais onde é possível se relacionar, diferente do TikTok. O TikTok é uma rede muito mais reativa, né? A gente vai ali, olha o vídeo, curte, compartilha, no máximo faz um comentário, mas a gente não tem uma troca genuína com quem está produzindo o conteúdo, né? Então, LinkedIn e Instagram focam em relacionamento e TikTok é conteúdo de massa, assim.
Eu vi no teu Instagram que tu tem um método belíssimo. Isso. É de organização? Isso. Basicamente assim, ó. Eu vou rebatizar ele. Eu vou Mas eu rebatizar, gostei. tá? Mas é um método que é na verdade é um caminho que eu percorro com todos os meus clientes assim, para que as coisas aconteçam, né? Então, como que eu vou fazer uma pessoa emplacar? Né? Então, esse método eu fiz através de uma análise de tudo que eu tinha feito, dos clientes que deram certo. Sim. Daí eu olhei e disse, o que, que eu fiz em comum entre todos eles? Né? Então, é um método que baseia assim, numa construção de marca pessoal. E é o que eu mais gosto de trabalhar hoje, são marcas pessoais. Então, são profissionais, empreendedores, socialites que querem se projetar para o mercado, querem vender um produto ou um serviço. E daí a gente trabalha isso. Basicamente, é a gente entender e posicionar essa pessoa de forma estratégica com base no relacionamento, Sim, sabe? Uma coisa que quando vem um cliente para mim, eu sempre desenho o mercado dele, né? Então a gente faz uma pesquisa bem como se a gente tivesse um produto. Onde que eu vou posicionar essa pessoa? Com quem que essa pessoa tem que se relacionar? Quem que é importante nesse meio que eu me torne amigo para que eu esteja circulando nos lugares certos, sabe? Então a gente faz um mapeamento e a gente também pega os eventos que é importante para que tu participe. Então talvez, tu como uma empreendedora da área da beleza, que eventos que tu tem que participar para que tu te torne conhecida e venha criar um nome? Sabe? Então a gente vai fazendo esse mapeamento, a gente passa uma lista dos eventos que a pessoa tem que comparecer, né? E daí, essas pessoas aqui é interessante que tu converse, que tu comece a criar um relacionamento para que lá na frente tu comece a aparecer também. Então a gente desenha um projeto de relacionamento para que ela venha a se inserir no mercado. Você tem estratégias, então, para tipo, a pessoa, o empreendedor que tem um negócio e para a pessoa que o produto é ela, digamos, o Isso. influencer. Exato. E pra essa pessoa, assim, que ela quer, né, organicamente, assim, no Instagram, qual a estratégia que ela pode usar? Tá, perfeito. Dicas, assim. Primeira coisa é ter um perfil organizado, mostrando na primeira rolagem, ele na verdade não na primeira rolagem, entrando no perfil eu preciso entender quem tu é e o que tu faz. Sabe, não entrar no perfil da pessoa e ficar pensando assim, mas o que essa pessoa faz? O que ela está tentando me vender? O que ela está tentando comunicar? Então, se talvez é um lifestyle, precisa ficar nítido quando eu entro no teu perfil que teu perfil é de lifestyle. Mas tu é um dentista, eu preciso entrar no teu perfil e eu preciso entender qual que é o teu nicho, né? Que nem eu atendo alguns dentistas assim, e tem alguns que trabalham com essa parte de lente de contato e outros que trabalham com a estética facial, né? E tem alguns que fazem os dois. Mas quando eles vêm pra mim eu pergunto assim, mas qual que é o teu foco? Ninguém faz tudo. Quem faz tudo faz alguma coisa errada. Faz alguma coisa. Alguma coisa não sai bem, né? Então, primeiro é entender exatamente o que tu faz de bom e potencializar. A partir disso, daí a gente começa a criar as famosas linhas editoriais. Então, sobre aquilo que tu vai falar ali dentro do teu Instagram. E daí a gente vai partir para a parte da produção de conteúdo. Daí a gente vê se a gente vai fazer Reels, se a gente vai fazer publicações, se a gente talvez vai vir a fazer anúncio assim. Mas daí tentar primeiro mapear todas as oportunidades que tu vai ter para a produção ficar saudável, né? Eu dei uma palestra faz uns 2 meses para algumas empreendedoras e eu disse para elas assim, o que dentro da rotina de vocês pode virar conteúdo? Porque assim, se tu parar para pensar e todos os dias querer produzir alguma coisa, tem dias que tu não tá inspirada, tem dias que simplesmente não deu porque aconteceu tudo de errado e não deu para parar para produzir, mas tentar entender o que dentro dessa tua rotina pode ser conteúdo. Sabe? E daí tentar trazer para dentro da tua realidade. Mas agora falando em termos basicamente de estratégia, monta um perfil atrativo, com uma foto que mostre o teu rosto, caso seja um profissional, ou se é uma empresa, uma foto que mostre o logo da tua empresa. No meu perfil ali eu tenho que ter os meus produtos, botar valor nas coisas, porque é um saco o preço no inbox, sabe? Direct. Vamos facilitar as coisas de comunicação de todo mundo, ninguém quer perder tempo, sabe? E se eu sou um prestador de serviços, deixar claro o que eu tenho ali, monto as linhas editoriais, pensando que eu preciso ser constante, pensando que eu preciso publicar com uma certa frequência, porque ninguém é a Beyoncé, né? Eu digo, a Beyoncé pode sumir, que todo mundo vai saber que é a Beyoncé. Agora, se eu sumir, ninguém sabe quem sou eu, sabe? Então a gente tem que pensar em trabalhar coisas que façam sentido pra gente, começa a fazer as publicações e depois a gente tem um período de análise. Que nem eu falei assim, hoje o meu método ele é formatado porque eu já analisei o que deu certo e tirei o que deu certo.
a mesma coisa tu faz nas tuas publicações. Fiz 6 posts, eu vou olhar para os 6 posts. Ah, quem é que deu mais curtidas? Tá, olhei para ele. Mas por que ele deu mais curtidas? Daí tentar entender o que nessa publicação funcionou. E às vezes tem a questão de cor, às vezes tem a questão de conteúdo, de texto, de palavras. Então, tudo isso tem que ser analisado para que daí depois comece a construir conteúdo com escala, né? Tu trabalha com esse voltado mais para essas marcas mais de luxo, assim, as mulheres mais de luxo e tal. Como é que tu acha que deveria ser esse olhar? Como é que a gente pode ver, tipo, a Boca Rosa, a Thaís Araújo já faz um conteúdo e eu quero me espelhar nela. Como é que eu posso trazer aquele tipo de conteúdo que ela traz pra mim, eu analisar o conteúdo dela pra eu conseguir usar? Porque tem coisas que é muito distante, tipo, eu vou tentar analisar a Thaís Araújo, mas eu sou muito diferente. Como é que eu vou usar? Sim. E Mas tu sabe que às vezes a gente acha que a gente é muito diferente, É. mas às vezes a gente é muito parecido, assim, né? Com algumas celebridades e com a simplicidade que eles fazem muitas coisas, né? Sim. Que nem eu te falei assim, tentar analisar dentro da tua rotina o que pode ser conteúdo, porque essas grandes influenciadoras, assim, a gente traz a Thaís Araújo, a gente traz também a Boca Rosa ali, a Bianca, Sim, Bianca. é a grande rotina dela. Uhum. As pessoas, ela tem toda essa parte de divulgar os produtos ali, então as linhas que ela vem lançando, mas se tu olhares, o que traz mais engajamento para ela é o filho dela. Sim, agora tá sendo Sabe? ele, com Que ele tá certeza. sempre dentro das linhas editoriais ali, alguma polêmica, alguma coisa. Então, assim, vamos supor, tu vai começar a empreender na área da beleza, com maquiagens, tá? A gente começa a entender, assim, o que eu poderia criar de conteúdo com maquiagem. Ah, eu posso fazer um reel de antes e depois, né, que é interessante, mas eu posso aproveitar esse mesmo dia de gravação que eu fiz um antes e depois, e eu posso também fazer uma foto para utilizar num dia futuro. Daí eu posso pegar e utilizar essa mesma maquiagem para fazer de repente algum conteúdo ligado à parte de skincare, o quanto é importante que a gente tire a maquiagem para dormir, essas coisas assim. Então pensar nessa otimização. E agora, quando a gente vai olhar para uma pessoa grande, assim, e se inspirar, a gente tem que olhar o que eu consigo tirar dessa pessoa que faz sentido para minha vida, Uhum. né? Então, talvez assim, olhando para Thaís Araújo, eu consigo ver que a gente tem as mesmas narrativas, Uhum. sabe? Tu e a Thaís Araújo, inclusive, tem as narrativas muito mais parecidas do que eu e ela. Então, talvez eu consiga copiar e talvez eu consiga olhar. E eu falo copiar porque, assim, por mais que nós dois estejamos olhando para essa mesma câmera, a gente vê coisas diferentes. Sim. Porque cada um tem uma vivência e cada um tem uma bagagem, né? Então, é tentar entender o que dentro da rotina, talvez, da Boca Rosa, faça sentido para minha vida. Bom, ela começou gravando no quarto dela, com a câmera e os livros empilhados e o celular em cima, né? Bom, quando eu comecei a fazer vídeo, eu também fazia a mesma coisa, né? Então, tentar entender o que dentro dessa história dessa pessoa se conecta com a minha, e daí a gente vai tentando fazer essas traduções, assim, nessa parte do conteúdo. Mas nunca se comparando, né, gente? Porque daí, se eu realmente resolver me comparar e olhar um cenário de uma pessoa que tem um grande investimento, que ela pode adquirir uma câmera, pode mandar o vídeo para que outra pessoa edite, é uma realidade que hoje não faz sentido para mim. E se eu for por esse caminho, eu vou acabar frustrado, né? Sim, até porque eu não. A minha impressão, às vezes, parece que as pessoas não acreditam muito mais tanto no marketing porque houve uma banalização no marketing, né? Que nem agora teve o Rangel, que fez um marketing do colar dele, que agora ele lançou uma linha de acessórios, e aí ele foi numa festa, que foi a Farofa da Chiqueira, e perdeu o colar. Aí ele ficou falando pra todo mundo que perdeu o colar, e agora ele encontrou o colar e lançou a marca de acessórios dele. Tipo, é uma coisa muito simples, sabe, que aconteceu. Ele postou, daí, claro, ele tem uma grande audiência, tem milhões e milhões de seguidores, mas aí a pessoa olha isso e dá, cara, como é que eu vou fazer isso? E ele só conseguiu isso porque ele tem milhões de seguidores. Aí isso se torna um marketing maravilhoso. Todo mundo Sim. aplaudiu demais o marketing dele, né? E eu acho que todo mundo fica meio desmotivado com isso. Aí, eu vou mostrar minha rotina. Eu vou mostrar meu filho, vou mostrar isso aqui. Não vou fazer porque eu não sei fazer marketing. Mas o marketing deles é totalmente diferente. Eu acho que a gente tem que deixar claro também isso, que tem o marketing raiz, aquele marketing digital, mas também tem esse marketing deles, que é Sim. uma coisa mais fácil, né? Não, Da teoria. é que a gente tem que pensar também que ele já, que nem tu comentou, ele já tem uma grande base, um grande público, Sim. né? Eu não tenho uma grande base, não tenho um grande público, mas eu preciso também entender o que as pessoas que me seguem gostam de consumir. Sim. No momento que eu sei o que elas gostam de consumir, que nem no meu perfil as pessoas gostam muito de consumir roupas e gostam muito de consumir a minha parte de fitness, assim, que eu gosto muito de academia.
Daí eu já sei que o dia que eu quero falar de alguma coisa, que eu quero vender alguma ideia, que eu quero que as pessoas venham em algum evento, eu sou bem esperto. Eu vou lá e jogo uma coisa que eu sei que as pessoas gostam primeiro, e daí depois eu venho lá com o meu serviço no segundo story, sabe? Ótimo, sim. Porque daí eu já sei que eu vou garantir o engajamento no primeiro e as pessoas vão querer olhar o segundo, né? Então tentar olhar dentro da minha rotina, dentro da minha vida, que nem assim, ai, talvez as pessoas gostem de me ver me maquiando. Então vou lá e vou trazer isso, mas daí no próximo, ou enquanto eu tô me maquiando, eu já vou estar falando do meu serviço, entendeu? Sim. Já vou estar falando do meu produto. E daí tentar entender o que as pessoas gostam. As pessoas gostam de consumir a vida dos outros, né? Sim, Essa é a grande prova da farofa da GK, né? Então, sim, com talvez certeza. tentar trazer alguma coisa ali da minha rotina que as pessoas gostem, e ali eu já vou inserindo o meu trabalho e o meu serviço. Ah, então tá, tipo assim, qualquer nicho a gente pode focar nele, mas mostrar de tudo um pouco e Exato. saber Exato. qual que é Eu, melhor. eu não acredito em nenhuma rede social que seja só de trabalho. Porque ninguém se interessa por trabalho, Sim. sabe? Eu quero, quando eu procuro lá um dermatologista, que nem foi o último profissional que eu procurei. Eu fui lá, olhei vários perfis de dermatologista, vários tinham aquela parte de conteúdo, mas uns tinham a parte de lifestyle, assim, que misturava estilo de vida. Eu disse, eu me identifico com isso aqui. Sim. E daí foi ali que eu comecei a seguir a pessoa, entendeu? Daí, através dessas narrativas, a gente vai criando um relacionamento, né? Porque se tu parar pra pensar assim, tu segue a Boca Rosa pela linha de maquiagem, Não, não somente por isso, né? sabe? Então tem outras narrativas que tu pode criar em volta de ti que alimentam o teu público com conteúdo, assim, para que eles venham a se engajar em ti de verdade. E daí depois venham a comprar, né? Que nem tem casos, assim, eu tenho um amigo que ele tem, acho que 120 mil seguidores, alguma coisa assim. E ele vende muito. Ele vende aqueles álbuns, sabe, de... Ele vende... É design de álbum, na verdade, que ele vende, assim. E as pessoas acompanham muito ele. Ele tem aqueles seguidores ali, não é tanta, né? Se a gente Sim. parar pra pensar nessa casa de milhões, ele tem só 120 mil. Mas ele vende muito porque as pessoas são muito engajadas na vida dele. As pessoas gostam de consumir aquilo ali. E daí quando ele lança, ele faz essa mesma dinâmica que a gente já conversou. Ele diz, amigo, eu publico uma coisa da vida e uma venda de produto. Uma coisa da vida e uma venda de produto. É estratégia, gente. Exato. E ótimo, então. Tu quer deixar um último recado para os Gente, empreendedores? Uma dica final, assim, tudo que você pode ser livre, o que você quer falar? uma dica final, assim, que eu gosto muito é dizer... Na verdade, é a frase que eu utilizo na minha empresa, que, assim, o teu emprego pode passar, faculdade passa, tudo passa na vida, mas o que a gente cria em torno do nosso nome, assim, então é o que eu utilizo sempre, o seu nome é seu maior projeto. Então, tudo aquilo que tu constrói pra ti hoje enquanto profissional, fica pra sempre, é uma bagagem que ninguém pode tirar, essa parte do conhecimento e de toda a reputação que tu criou através dos anos de profissionalismo e de dedicação que tu tem através de ti. Quero começar nas redes sociais, começa montando o teu perfil, começa entendendo onde tu quer estar e utiliza bem essa frase. Eu sou a média das 5 pessoas que estão na minha volta. Então te reúne com as pessoas incríveis que tu quer estar e daí tu vai ser uma pessoa incrível também. E se vocês quiserem me achar em qualquer lugar, eu sou belíssimo em qualquer rede social. Eu sou belíssima, é maravilhoso, eu sou belíssima em qualquer rede social. Então tá, gente, até o próximo episódio. Se vocês querem saber mais como os próximos episódios, pessoas que vão aparecer, nos sigam nas redes sociais, que é o dabá.br. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.